Boa noite. Na passagem de cada ano, a gente fica imaginando o que vai acontecer no ano seguinte. E é gozado, a gente não espera coisas ruins, a gente fica torcendo pelas coisas boas. No entanto, a gente enfrentou muitas dificuldades em 2024. Mas, no entanto, nós estamos aqui. Eu queria propor um exercício com vocês muito rápido, porque senão a diretora desse espetáculo, a Gabriela Munhoz, me mata, depois me demite. Eu queria propor que, enquanto eu falasse, vocês me substituíssem por cada um de vocês. Eu tinha 12, 13 anos quando vim a primeira vez aqui no Teatro São Pedro. Eu estudava no Colégio São João e houve um concerto, que eu não me lembro mais, mas imagino que fosse da OSPA Bia. E eu fiquei realmente surpreso com o prédio. Eu me lembro que voltei para casa, naquele tempo a gente andava de bonde. Eu voltei para casa conversando com a minha mãe e meu pai, que era legal aqui nesse lugar aqui. Passou muito tempo, me tornei jornalista, fui trabalhar no Correio do Povo, na editoria de cultura, e em algum momento comecei a frequentar o teatro. E passava muitas e muitas tardes aqui sentado com o Dante Baroni. Ele me contando histórias de todo o longo tempo em que ele foi diretor desta casa. Ali onde é o café, ali onde é o balcão do café, era o escritório do Dante Baroni, abarrotado de papelada, pior que a minha mesa. E ele pegava aquelas fotos, ia contando histórias e guardava os livros, um material fantástico que às vezes eu reproduzia alguma coisa em algumas matérias no jornal. Esse material, a partir do ano que vem, nós vamos estar digitalizando, organizando e guardando e disponibilizando para as pessoas, para termos garantido a memória do Teatro São Pedro. Num desses tantos projetos que essa gurizada incrível, a Alice, a Dani, o Diego, a Júlia, o Santiago, tem mais gente distribuída, porque a Gabriela que produziu esse espetáculo, dirigiu junto com o Santiago, enfim, esse pessoal que está toda hora pensando coisas. Em 1972, e eu sei da data porque foi o Sesc Centenário da Independência, por indicação da Eva, eu me tornei diretor do Teatro São Pedro, assim, menos de 6 meses. A Antonieta Baroni não me aguentou e me mandou embora. Porque ela queria que eu botasse traje, assim, tipo do Santiago. Eu não queria, eu queria continuar usando essa roupa aqui que eu uso. Só que naquele tempo era escandaloso. Hoje continua, né? Mas é menos. E aí eu fui para outro canto. Mas esse teatro, não a mim, mas certamente a cada um de vocês, traz sempre lembranças as mais variadas possíveis. Eu me lembro que em algum momento eu era secretário municipal de transportes e não sabia direito como enfrentar todos os problemas que a gente estava sofrendo, realmente um mau serviço prestado na cidade. E houve um momento em que aqui no teatro foi apresentado A Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller. E eu vim assistir o espetáculo, sentei do lado da Eva e do Wolf, ficamos assistindo a peça, ficamos conversando e eu fiquei absolutamente tocado pela falência dos sonhos daquele personagem. O personagem tinha sonhado coisas fantásticas, que acreditava que tinha realizado essas coisas, que de repente ele via que não tinha feito nada, tinha se enganado. E eu fui para casa e no dia seguinte eu pedi demissão da secretaria, fui ser jornalista de novo e professor, que foi sempre que eu fui a vida toda. Mas eu poderia falar de várias outras passagens aqui no teatro. Por exemplo, o espetáculo A Moratória, do Jorge Andrade, aqui nesse palco, pelo Grupo dos 16. O Grupo 16 era um grupo amador de teatro ali do bairro São Geraldo, fazendo uns espetáculos muito legais. E foi quando eu comecei a me dar conta também da importância da história do Brasil, de como a economia, e indústria, e política, e cultura estavam ligados. E são momentos assim que eu nunca me esqueci e nunca tinha imaginado que algum dia eu podia estar aqui nesse momento, recebendo vocês. Mas por que eu evoco essas coisas todas? Porque eu queria que cada um de vocês exatamente tivesse essa experiência.
as histórias que cada um de vocês tem com este teatro. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma história ou muitas histórias com esse teatro. Por isso esse prêmio Eva Zofer é uma espécie de um encontro, de um balanço, de uma homenagem. Nós não queremos perder nunca a referência da Eva. E por isso o nome do prêmio. Mas nós queremos sempre agregar ao nome da Eva os nomes daquelas pessoas, daquelas instituições, daquelas figuras que muitas vezes são anônimas, como os nossos colaboradores aqui dentro do teatro, mas que todos esses juntos tornam lógica a função desta casa. No outro dia aqui eu dizia, não há uma coisa mais triste do que ver um teatro fechado, um teatro vazio. E não há mais coisa fantástica do que ver um teatro com as pessoas dentro, com um espetáculo acontecendo. É esse encontro que se renova sempre que houver alguém no palco e alguém na plateia. Pode ser o mesmo texto, pode ser o mesmo autor, pode ser o mesmo espetáculo, pode ser o mesmo diretor, pode ser o mesmo ator ou atriz, nunca é igual, porque a plateia não é igual. E, portanto, o diálogo que se cria é sempre renovado. Isso é um mistério que nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de realizar. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente quer agradecer a algumas pessoas, a algumas instituições, que em momentos necessários estiveram presentes conosco. Foi o caso do Banrisul, através do Fernando Lemos, toda a diretoria da instituição, que, provocado pela Beatriz Araújo, abriu as portas do banco e ajudou fantasticamente. Certamente, gente, grupos que ele nunca tinha visto e que talvez alguns nunca vai ver, a não ser que no palco. E nós fizemos um monte de espetáculos. Queremos agradecer aos artistas, cantores, atores, diretores, produtores, porque sem eles esse palco não vive. E por isso a nossa homenagem às duas queridas produtoras, a Jane e a Letícia. Mas óbvio, os artistas. E aí entra a Sandra Dani. Até porque outro dia o Luiz Paulo andava me fofocando que a Sandra estava sempre se queixando que não ganhava uma estatueta, etc e tal, né? Por sorte, eu estava dizendo antes, a estatueta é sempre igual. Agora então na mesa lá vai ter a estatueta do Luiz Paulo e a estatueta da Sandra, né? E a gente vai ficar muito feliz porque este casal de atores é uma coisa fantástica que nós podemos ter aqui em Porto Alegre. Eles não foram embora, eles ficaram aqui. Eles ficaram fazendo arte aqui conosco, para todos nós. E por fim, mas não menos importante, uma amiga que está aqui há mais de 20 anos. A Maria. Nome comum, nome simples, é a Maria. Mas sem a Maria, a gente não tinha um cafezinho para trabalhar aqui de manhã. Sem a Maria, a gente não tinha tranquilidade de chegar aqui às 8 horas da manhã e saber que as janelas estão abertas, as cortinas estão levantadas, o espaço está organizado para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Então vejam, todas essas pessoas, e a cada ano variando, essas pessoas fazem a história do Teatro São Pedro. E a Eva entendeu isso como ninguém. Por isso nós guardamos aquela imagem da Eva lá na entrada, de braços abertos. Sejam bem-vindos todos ao Teatro São Pedro.